Dia-feira. Estamos recebendo hoje, temos aí a honra de receber o secretário de Saúde, Rodrigo Matos, e agora empossado como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Secretário, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao estúdio da Princesa FM e ao Bom Dia Feira. Bom dia, Everton, bom dia, Ana, Dilson, Fernando, a todos do estúdio, a satisfação estar aqui sempre, uma alegria imensa fazer esse bate-papo aqui com essa audiência tão qualificada. O Conselho Municipal de Saúde é uma instituição muito importante. O SUS, quando ele foi concebido em 88, eles tiveram uma sacada muito grande, o Constituinte, de estabelecer algo que é relacionado ao controle social. Eu estou no Conselho, eu acho que há uns 5, 6 anos, como membro do Conselho, representando a sociedade civil organizada. E aí, ao assumir o cargo de secretário, eu assumi também o cargo da presidência do Conselho, eu fico muito feliz com isso, porque eu acredito muito no controle social, eu acho que o controle social faz a diferença no SUS, a gestão é importante, o planejamento é importante, uma equipe técnica é importante, mas a sociedade, junto com os trabalhadores de saúde e os prestadores também, fazendo esse conjunto de ideias, faz com que a gente direcione, não tenha dúvida alguma, Everton, para uma ação muito mais conectada com a sociedade. Secretário, quando eu encontrei o senhor, logo após a sua chegada à pasta, o senhor que já fazia gestão de uma unidade hospitalar, e aí o senhor foi nomeado como secretário de saúde. Encontrei o senhor estava correndo de um lado para o outro, muita demanda, e o senhor tem feito algumas visitas técnicas, né, às unidades de saúde. Secretário, o que o senhor tem encontrado nas unidades e qual que é a atual realidade após a sua chegada na pasta? Vamos lá, são inúmeros desafios, eu dividiria em 2 pontos importantes. Um é o desafio da infraestrutura, todas as unidades que visitei, já visitei várias unidades, muitas unidades, não teve um final de semana que a gente não trabalhou, todos os finais de semana a gente trabalhou, e não teve uma unidade que a gente viu que dissesse assim, ó, essa unidade está irretocável, não precisa de nada do ponto de infraestrutura. E antes de falar o outro ponto, eu vou dizer que infraestrutura, Everton, é muito importante a gente falar isso, que não é só questão de embelezamento. Claro que é importante você estar num lugar bonito. Isso tem a ver com esperança, tem a ver com conforto, tem a ver com comodidade. Mas para além de embelezamento, quando a gente vê uma unidade bem estruturada, a gente entende que os fluxos conseguem andar de uma forma mais adequada. Se você tem, imagine, uma determinada estrutura de saúde, que tem uma sala que está interditada por falta de manutenção, o fluxo também assistencial vai ser alterado, então não vai ter a qualidade que deveria ter. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não está falando só de embelezamento, a gente está falando de fluxo, está falando de assistência. Esse é um ponto. E outro ponto desafiador é a questão também da estrutura de gestão, processos que precisam ser construídos. Infelizmente, a gente não consegue construir o processo da noite por dia, não Ctrl-C, Ctrl-V de outras instituições ou de outra secretaria. Não, são processos que são conectados com a realidade da Secretaria de Saúde de Feira, da Saúde de Feira, do território de Feira. E esse é um desafio muito grande, porque se a gente não faz gestão com processos bem formatados e pessoas engajadas para tocar nesses processos, a gente não vai conseguir ter um encaminhamento adequado das políticas públicas que são tão importantes que cheguem na população. Secretário, nós tivemos aí alguns problemas em relação à estrutura, como o senhor mesmo acabou de mencionar, e também sobre o pagamento desses profissionais de saúde. Como que está essa situação hoje em relação às unidades, em relação às empresas terceiras da prefeitura? Bom, é importante dizer que 100% dessas empresas que trabalham na prefeitura foram encontradas já pela gestão e tem contratos, não foram contratos estabelecidos nessa gestão, mas tem contratos vigentes e a gente respeita contratos. Mas a gente respeita contrato, mas também exige que todos os contratados da prefeitura cumpram suas obrigações no contrato. Estamos fazendo isso, não é que vamos fazer, nós estamos fazendo. Se você observar, várias empresas conseguiram liquidar os seus pagamentos a partir do momento que nós dissemos que uma coisa é a relação da prefeitura com a empresa, que é uma relação regida pelo contrato. Se discute na esfera administrativa ou até judicial. Sim. Outra coisa é a relação da empresa com os trabalhadores. Isso é na esfera da CLT. E a CLT diz que pagamento de funcionário até o 5º dia útil. Então são coisas diferentes e muitas vezes as pessoas colocam tudo dentro do mesmo saco,
para que as coisas fiquem confusas. A obrigação é de fulano, é de Beltrano, é da prefeitura, é de repasse. Não. Relação de prefeitura com empresa é regida por um contrato administrativo e a relação do trabalhador com a empresa é pela CLT e assim tem que ser seguido. E nós estamos exigindo isso de uma forma muito contundente e as coisas começaram a ocorrer. Paralelamente a isso, é reconhecido que na gestão anterior vários contratos não foram pagos em dias. E isso dificultou também o andamento e o trabalho das empresas. Isso aí a gente já falou publicamente. E nós estamos equalizando de uma forma célere. O prefeito tem alocado recursos para que isso seja feito, priorizando, porque na gestão é um bolo só. A questão é que você vai dando prioridade a uma determinada coisa em detrimento a outra. Como pagamento de salário, não é só dinheiro na conta, é alimento. Como pagamento de salário para trabalhador de saúde é justamente a assistência que chega ao povo, o prefeito determinou que essa seria uma prioridade. E eu te digo com muita felicidade de que, por exemplo, os PSFs estão equalizados. As pessoas agora estão recebendo e não haverá atrasos. Claro que isso, até que a gente chegue a março, abril, no mais tardar, a gente vai conseguir equalizar tudo isso e esses anos de atrasos subsequentes ficarão para trás como um passado que a gente não vai querer recordar. Mas a gente está trabalhando seriamente, principalmente a partir de 1º de janeiro, que foi quando a gente assumiu a gestão, e todas as execuções de serviços que foram feitos em janeiro e diante receberão em dias, como sempre foi, volto a dizer, como sempre foi a prática do prefeito José Ronaldo ao longo dos seus 4 mandatos. Esse é o 5º mandato e eu não tenho dúvida nenhuma que ele seguirá com essa mesma seriedade e esse mesmo respeito aos compromissos assumidos. Secretário, só para nós esclarecermos uma situação acerca das empresas, né? Nós tivemos aí um problema com os funcionários da Fundação ADM. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a situação desses 670 funcionários e como que tampa uma lacuna dessa, que você, perdendo esses funcionários da assistência básica e que alimentam, né, o atendimento em saúde de Feira de Santana, como que tapa isso? Como que reflete? Excelente pergunta, nos dá a oportunidade de dar clareza ao que aconteceu. O contrato da Fundação ADM foi encerrado por uma questão de prazo. Venceu dia 31 de janeiro. Não foi rompido pela prefeitura, não foi feito distrato. O contrato tem um determinado vencimento e o vencimento foi 31 de dezembro. Era um contrato emergencial. Pela lei, não é permitido, é proibido, é vedado a sua renovação. Então eu, como gestor público, eu tenho que seguir a lei. E assim fiz. Antes disso, solicitei um parecer da Procuradoria-Geral do município para ver se havia alguma alternativa diante dessa situação de ter 670 pessoas, que não é só uma questão assistencial, mas é uma questão social também, porque o emprego é um bem social importante. Sim. Não tenha dúvida disso, a gente tem empatia. Nós olhamos as pessoas, nós entendemos que as pessoas têm suas necessidades também. Mas o parecer da Procuradoria também tem que seguir a lei. E a lei diz que é vedado a renovação de um contrato dessa natureza como era com a Fundação ADM. Impacta em algumas unidades de saúde, não tem dúvida nenhuma. São pessoas que trabalham. Então, assim, saúde não se faz só com parede e equipamento médico, se faz com pessoas. Agora, o que a gente não pode fazer é mandar as pessoas trabalharem sem ter contratos, porque elas não irão receber, porque não tem cobertura contratual, visto que o contrato acabou. Nós fizemos, a partir do momento que a Procuradoria nos deu esse parecer, todos os esforços para que a gente pudesse fazer um novo processo de seleção de empresas que tem que correr de acordo com o rito da lei. Com o direito administrativo, ele é muito claro como a gente tem que seguir. Existe uma nova lei de licitação, a gente diz nova, mas foi 2021, mas entrou em vigor mesmo em 2024, então não é tão nova assim, mas existe um rito para que isso aconteça e a gente espera que brevemente a gente possa ter uma nova empresa que possa absorver esses funcionários que são tão importantes. Então, volto a dizer, para resumir, as pessoas são importantes, saúde se faz com gente, mas a gente tem que ter a responsabilidade de só permitir que as pessoas trabalhem se elas tiverem como receber. Nós somos pessoas sérias que não permitiríamos de hipótese nenhuma deixar as pessoas trabalhar, primeiro, sem cobertura contratual, porque isso é ilegal, e não poderíamos renovar um contrato que pela lei não pode ser renovado pela sua natureza de ser emergencial. E todos os esforços que a administração podia fazer, fez. Seguiu o rito normal de pedir o parecer da Procuradoria deu seu parecer, nós entramos já
com todo o estudo, com todo o rito que é necessário para que a gente possa fazer um novo processo de seleção. Com relação à assistência básica não é afetada. Por quê, Everton? Como você falou, porque a assistência básica, a atenção primária, é gerenciada, gerida pelas OS que foram selecionadas, são 3 OS e 5 lotes, e que são outros tipos de contratações. Então, essas contratações estão mantidas e o serviço da atenção básica está mantido. Não tem nada a ver com esse contrato que, volto a dizer, venceu dentro da administração pública. Secretário, existe mais um desentendimento, né, social em relação ao zerar filas de exames e intervir na regulação. Eu queria que você explicasse sobre o projeto que vocês anunciaram para zerar essas filas de exames e qual é o papel da prefeitura e se tem alguma intervenção da prefeitura em relação à regulação de pacientes para o estado. Vamos lá, perfeita pergunta. Zerar filas de exames e consultas, porque não vou dizer nem promessa, porque o que o prefeito fez na campanha eleitoral foi um compromisso com a sociedade de Feira de Santana de zerar a fila de exames, que é uma demanda reprimida. Ele me falava que cada lugar que ele passava, chega doía o coração dele. Quem conhece o Ronaldo sabe que ele tem um coração grande, e dizia assim que eu tô com um exame aqui de ecocardiograma do ano de junho, ou seja, é surreal, isso impacta na dignidade das pessoas. E ele fez esse compromisso, que zeraria em 100 dias, uma meta ousada, uma meta desafiadora. E aí, dia 2 de janeiro, ele chamou uma coletiva de imprensa para ratificar esse compromisso e dizer como é que seria. Nós fizemos um grande esforço concentrado, onde as pessoas se cadastraram para fazer esses exames entre 8 de janeiro a 23 de janeiro. Foi uma surpresa dupla. Primeiro porque muita gente não vinha com exame, vinha também com consultas. Consultei o prefeito, ele disse: ninguém volta, vocês acolham essas solicitações também de consultas e vamos resolver. Não é porque eu me comprometi a resolver exame, que eu vou me furtar da responsabilidade de resolver também dessa população que tem uma consulta com otorrino, com oftalmo, com reumato do ano passado. E nós acolhemos. Com isso, Everton, foram mais de 15 mil cadastros. Desafiador pra caramba, mais de 15 mil cadastros de consulta, como eu já falei, de várias especialidades, mas também exames de alta complexidade, como ressonância, tomografia, dentre outros. E aí, 100 dias para resolver. Se esse é o compromisso, me perguntaram uma vez qual era o plano B, lá na coletiva, eu falei: o plano B é cumprir integralmente o plano A. Perfeito. Não há possibilidade da gente não de não resolver o que foi compromisso de campanha, compromisso com a sociedade. Bom, nós fizemos um balanço em janeiro e em menos de 30 dias, mais de 11 mil cadastros foram agendados. Quer dizer que o compromisso de zerar a fila em 100 dias, em 30 dias, nós agendamos mais de 70% dos exames. Então, para que muita gente falava que era usada a meta, para muita gente que falava que era impossível, essa meta, com certeza, hoje é factível e todo mundo acredita. Muita determinação, muita prioridade do prefeito com relação à saúde, porque a gente sabe que isso aí, saúde é um bem social também extremamente relevante. E a gente mostrou que com determinação, coragem e respeito às pessoas, a gente consegue cumprir isso aí. Secretário, hospital municipal. O hospital sai do papel, o senhor tem feito estudos em relação à viabilidade. Como que está a situação para que esse hospital aconteça de fato aqui em Feira de Santana? Excelente pergunta. Volto a dizer, o prefeito, ele não faz promessas, ele assume compromissos. E um compromisso foi construir o Hospital Municipal de Feira de Santana. Esse compromisso está mantido. Até porque esse é compromisso, ele tem que ser cumprido. Não tenho dúvida aí que nos próximos meses, o prefeito chamará a sociedade e certamente a imprensa para apresentar o que ele pensa com relação ao Hospital Municipal. Mas o que eu posso dizer hoje, Everton, e é muito importante ser transparente com a sociedade feirense. A gestão anterior iniciou um projeto de hospital onde era a Secretaria de Saúde Municipal. Esse hospital era um hospital de mais ou menos 20 leitos e numa perspectiva de fazer alguns exames e algumas cirurgias que a gente chama de cirurgias day. Quando a gente assumiu a gestão, o hospital não estava em construção. A obra estava parada. Então, a gestão atual não paralisou obra alguma.
encontrou uma obra paralisada já há algum tempo. Visitei por 2 vezes essa construção. Não foi feita a construção, foram feitas algumas demolições e uma outra coisa menor. Então nós encontramos uma obra parada e aí resolvemos fazer o quê? O que todo gestor deve fazer, um estudo técnico para entender o que seria feito ali, qual era a proposta ali. E a gente viu que eram 20 leitos de hospital e para atender uma determinada demanda que não resolveria os problemas de Feira de Santana. Feira de Santana precisa ter um hospital, Feira de Santana merece ter um hospital, mas Feira de Santana precisa e merece ter um hospital que resolva parte da demanda e que atenda às expectativas da sociedade de Feira de Santana, já que ali vai ter gasto e investimento público tanto para a construção como para o seu custeio. Então não é justo com a sociedade de Feira de Santana que recursos públicos sejam gastos dentro de uma construção e dentro de um custeio e que não resolva os reais problemas de Feira de Santana. Então, e como é que a gente sabe quais são os reais problemas de Feira de Santana? Primeiro, dialogando com a sociedade. Porque você falou no início da entrevista do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde precisa ter voz nessa discussão, porque o Conselho tem a representação de diversos segmentos importantes da sociedade. Isso é respeito com a sociedade. Precisa também ter um estudo técnico. Eu não estou dizendo que não tinha, mas eu estou dizendo que eu não encontrei nenhum estudo técnico para que a gente pudesse ter aquele projeto de hospital municipal de 20 leitos e para atender apenas cirurgias daí. Então nós, ao assumirmos a gestão, entendemos que a obra estava parada, nós começamos um estudo técnico para entender qual seria o perfil assistencial do hospital. Como é que você faz um hospital? Você primeiro constrói o perfil assistencial. E como é que você constrói o perfil assistencial? Você vê, por exemplo, no TFD, o que é que eu estou mandando para Salvador? Será que o que eu estou mandando para Salvador não deveria ser feito em Feira de Santana? E esse recurso que eu estou despendendo ali, gastando, com a pessoa indo para Salvador e a pessoa tendo desconforto de ir para Salvador, se eu investisse para o custeio do hospital, não seria melhor? Seria mais confortável, mais custo-benefício? Então, é uma das formas de você analisar qual é o perfil assistencial desse hospital. Aí depois eu vejo, giro o leito desse tipo de paciente, depois eu vou dimensionar o número de leitos que eu preciso. Aí, por último, eu vejo qual a estrutura que eu coloco esse hospital, porque eu vou saber o número de leitos e qual é o projeto assistencial desse hospital. Eu não posso começar de trás para frente dizendo, eu vou construir um hospital aqui e vamos ver quanto leito dá e quanto eu tenho de dinheiro. Isso não é fazer gestão. Fazer gestão que a gente está fazendo os estudos técnicos, respeitando o dinheiro do contribuinte de Feira de Santana e para que a gente possa entregar um hospital que Feira consiga manter, mas que atenda às demandas reais do povo de Feira e às expectativas da sociedade que quer muito o seu hospital, que vai ser construído porque é um compromisso que o prefeito fez e vai ser certamente entregue por ele dentro de seu mandato. Perfeito, secretário. Nós tivemos aí uma alteração recente no SAMU e eu queria saber do senhor o seguinte, a atual direção do SAMU veio da assistência, né, do próprio SAMU. Quais são as novas ações que a prefeitura e a secretaria, com o senhor à frente, pretende levar para o SAMU? Excelente pergunta. Aproveitar aqui também, eu sou um cara que gosto de respeitar as pessoas e eu não posso deixar de parabenizar e agradecer a Maísa, que foi a antiga coordenadora. Ela foi a primeira coordenadora do serviço, dedicou 20 anos de sua vida coordenando aquele serviço e fez entregas importantes durante esse período. Então a gente precisa reconhecer o papel das pessoas na construção, principalmente na construção de serviços que são do Sistema Único de Saúde. Então esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer. Agora, falando da nova coordenação, Rita também tem 20 anos no SAMU. Ela inaugurou o SAMU, é uma enfermeira, faz parte de uma categoria que é extremamente relevante para o Sistema Único de Saúde, que para além da assistência, já tem na sua formação muita coisa relacionada à gestão. É uma enfermeira extraordinária. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na assistência, eu como médico, ela como enfermeira. Já saímos de diversas ocorrências e eu sou testemunha ocular de sua competência na assistência. Para além da questão da assistência, existe a questão relacionada à liderança. Rita tem um perfil de uma liderança leve, de uma liderança inspiradora, que é isso que a gente precisa para os novos tempos. É assim que se faz gestão, no meu entendimento. Com firmeza, mas com respeito a todas as pessoas. E Rita tem esse perfil, eu acredito que ela fará um excelente trabalho, junto com a equipe que ela está montando no SAMU, e ela terá o apoio integral da Secretaria de Saúde. Volto a dizer, o apoio integral da Secretaria de Saúde. E aí você fala, o que é apoio integral? Nós assumimos a gestão
assumimos com 2 ambulâncias básicas rodando. 2 ambulâncias básicas, obviamente, não dá conta para as diversas ocorrências dentro do território de Feira de Santana. Com o esforço concentrado que tivemos, liberamos diversas ambulâncias que estavam paralisadas em manutenção e hoje, salvo engano, nós temos 5 ambulâncias básicas rodando, fora as 2 que fomos em Salvador já buscar. Então nós teremos uma frota, em menos de um mês, nós mais que duplicamos o número de ambulâncias, e com essas que chegaram agora de Salvador, que brevemente estarão rodando, porque tem aquele processo de emplacamento, nós teremos 2 para 7, enfim, mais de 3 vezes o número de ambulâncias básicas rodando. Isso mostra que a Secretaria de Saúde entende que o SAMU é um órgão estratégico, entende que o SAMU é importante para a população e entende que a nova gestão certamente está conectada com esse propósito de qualificar a rede de urgência e emergência dentro do nosso município. Secretário, o senhor tem se preocupado desde da sua chegada, né, à pasta de saúde, com os funcionários que trabalham prestando serviço em Feira de Santana. Um dos questionamentos que eu considero muito importante é a saúde desse funcionário. Como é que está a saúde da nossa saúde e o que a prefeitura pretende ter de plano de ação, de projeto para cuidar da saúde dessas pessoas que dedicam tanto tempo para cuidar da nossa? Excelente pergunta. Eu dei uma entrevista uma vez e falei, não sei se foi aqui, e falei que na pandemia era palmas, era todo mundo chamando o trabalhador de saúde de herói, e merecido. As pessoas deixavam as suas crianças em casa para cuidar de outras vidas, né? Mas passa a pandemia, eu acho que as pessoas esquecem muito disso e acabam não valorizando, e não é porque eu sou trabalhador de saúde. Eu acho que quem está fora e tem consciência do processo de trabalho de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um médico, ou até da equipe de apoio, que não é diretamente assistencial, mas dá suporte e assistência, sabe da relevância que tem para a vida de todos nós. E não existe assistência, Everton, não existe assistência qualificada se as pessoas que estão prestando essa assistência, elas não estão bem, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista de saúde mental, que é uma grande epidemia hoje de transtornos mentais, em especial em trabalhadores de saúde. Então, é algo que preocupa a gente também, não só em Feira de Santana, isso é uma realidade mundial, mas como a gente hoje faz a gestão de Feira de Santana, a gente quer trazer as melhores práticas para que a gente possa avançar dentro também da pasta de saúde. Na Santa Casa, nós tivemos inúmeros projetos relacionados à valorização do trabalhador e também relacionado à melhoria da qualidade de trabalho. Tem um projeto bem interessante que a gente fez, que era entender qual era o perfil de cada trabalhador. Veja, tem gente que conversa mais, tem gente que conversa menos, tem gente que tem um perfil mais incisivo, tem gente que tem um perfil menos incisivo. Existem testes psicológicos para isso. Ou seja, tem gente que é mais influente, tem gente que é mais dominante, tem gente que é mais estável, tem gente que é mais conforme. E muitas vezes, essa pessoa é extremamente competente, mas está numa posição que ela tem que gastar muita energia, porque aquela posição exige dela algo que ela, no seu perfil natural, ela não consegue entregar. Então, nós conseguimos fazer isso aí, realocamos algumas pessoas e, pasme, assim, é uma coisa extraordinária. As pessoas começam a entregar um nível de produtividade muito maior e as pessoas conseguem ser mais felizes. Então, algumas práticas que a gente implementou na Santa Casa, claro, guardadas as devidas proporções, e também o que tem de melhor dentro do mercado aí de saúde do trabalhador, nós vamos implantar. E essa sua pergunta é excelente, porque chama a atenção de todos, porque não é só dos gestores, mas de toda a sociedade, da importância dos trabalhadores de saúde e da gente poder cuidar das pessoas que cuidam da gente. Ok, secretário. Secretário, o SUS. Eu costumo dizer que o SUS é um complexo, não pela sua dificuldade, mas pela complexidade de abraçar outras complexidades. Dentro dessa perspectiva, a Secretaria de Feira de Santana consegue alinhar e andar alinhada com a Secretaria do Estado? Excelente pergunta. Eu respondo sempre assim: Sistema Único de Saúde, que é o que significa SUS. O nome é único. Não existe um SUS estadual, um SUS municipal e um SUS federal. Existe um sistema único onde as responsabilidades são tripartite. Ou seja, existe o ente público é responsável por determinada ação, o outro ente público por outra e o outro ente público por outra diferente. Mas essas responsabilidades não são estanques.
elas são interconectadas. E como a gente vive o desafio de entregar um SUS universal, integral e com equidade, a política pública só vai ser entregue com eficiência. O gasto público só vai ser eficiente se a gente estiver de mãos dadas, tendo uma relação institucional, uma relação harmoniosa, urbana e de respeito. Então, Everton, não tenha dúvida alguma que nós temos uma relação e teremos uma relação cada vez mais próxima com os representantes da saúde do Estado, os representantes da saúde da União, e só assim a gente vai conseguir entregar um SUS de qualidade em nosso território. Então eu falo isso de forma clara, de forma objetiva e falando do que eu realmente acredito e do que realmente existe e do que realmente é necessário para a população de Feira de Santana. Ok, secretário, para nós encerrarmos, o que a população de Feira de Santana pode esperar aí da nova gestão de saúde? Muito trabalho, muito engajamento, muito respeito. Essa palavra eu vou repetir. Muito respeito e também muita gestão. Sem gestão a gente não consegue avançar. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue entregar em um dia, uma semana ou um mês, mas certamente com esse conjunto de coisas, de palavras que não são só palavras, na verdade são sentimentos, certamente a gente terá um SUS muito mais qualificado no nosso território. Ok, secretário, muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor, seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Feira. Dilson Barbosa. Agradeço ao secretário pela sua vinda aqui mais uma